Olá, galera da Geral Santista, sextou aí para nós e sextou com Copa do Mundo, Brasil jogando contra Camarões. Meu amigo Lelo, como é que você tá? Olá, Evaldo, tudo bem? Um abraço especial para você e um abraço para todos que já nos acompanham no chat. E nessa sexta-feira, né, que já causa expectativa. Sim, vamos um pouco de história, depois eu quero ver aqueles dados que você já traz para a gente aí todos os dias, que nos dá aí uma noção do que vai acontecer mais tarde. E nós acreditamos aí, mesmo o Brasil entrando com time reserva, que a gente, assim como aconteceu na Copa com o Filipão em 2002, os reservas vão dar aí conta do recado e vai fazer um bom jogo. Mas vamos para a história. A seleção brasileira, ela já enfrentou a seleção de Camarões 6 vezes. E nesses 6 jogos, o Brasil venceu 5 e perdeu uma apenas quando o Vanderlei Luxemburgo era técnico do Brasil. E o Brasil ele fez 12 gols em Camarões e levou só 2 na história. Né? Nos confrontos aí, é larga vantagem da seleção brasileira contra a seleção dos camaroneses. Já em Copas do Mundo, esses aí são bem recentes, eu acredito que você, Lelo, já lembrou, né? Eu coloquei alguns jogos de 1930, esses não, esses são mais recentes. Foram 2 jogos com Camarões, 2 vitórias do Brasil. O Brasil fez 7 gols em Camarões e levou apenas 1 gol. E o interessante é que tem aí jogador do Santos, né? Ainda que não estava jogando no Santos no período da Copa do Mundo, mas menino da Vila fazendo gol no Camarões. Começando por 1994, né? O Brasil venceu o Camarões por 3-0. E tem o Romário, fez o primeiro gol. O Márcio Santos, que depois veio jogar no Santos no ano de 2000, teve uma passagem apagada. E o Bebeto fizeram aí os gols do Brasil, 3-0. Já em 2014, o Neymar fez 2 gols, né? O Fred fez 1 e o Fernandinho fez 1. E o Brasil acabou vencendo a seleção camaronesa por 4-1 naquela Copa, na fatídica Copa do 7-1, né? Mas contra Camarões nós nos demos bem. Mas a parte mais legal é quando a gente fala do nosso velho e querido Santos, o time que já parou uma guerra, que fez muito sucesso na África, né? Já enfrentou aí o Brasil já enfrentou, desculpa, o Santos já enfrentou várias seleções africanas, mas eu quero falar da seleção que vai jogar contra o Brasil e essa seleção já perdeu a única partida que nós jogamos contra ele, nós ganhamos da seleção de Camarões lá em Undé, né? Lá em Camarões, e não foi na época de Pelé, não, foi depois. O meu amigo João Paulo, Papinha da Vila, fez um dos gols, o Lino, médio volante, o volante lá que jogava no meio, fez o segundo gol, e o Santos venceu Camarões por 2-1, na única vez que eles se enfrentaram. Mas o Santos, o Lelo, ele já jogou já fez 15 jogos contra seleções da África. É claro que algumas dessas seleções era a seleção B, a seleção olímpica, mas no geral contra times africanos, o Santos já jogou 15 vezes, aquelas histórias que só o Santos tem. Eu quero crer que nenhum clube de futebol do mundo, eu não tenho esse dado, mas provavelmente não deve ter nenhum clube de futebol do mundo que já jogou contra 15 seleções africanas, ou pelo menos já jogou 15 vezes contra seleções africanas. E nesses 15 jogos, o Santos venceu 11 vezes, com 3 empates, com 1 derrota apenas. E o Santos foi contra, inclusive, a República do Congo, que o Santos perdeu de 3-2. E o Santos fez 35 gols em seleções africanas e levou apenas 16. O artilheiro não poderia ser diferente, né? Para celebrar a cor negra, o ébano, né, o negro da nobreza, a cor da nobreza, foi nosso rei Pelé. Nós estimamos força para o Pelé aí, vida longa ao rei, e o Pelé fez 16 gols em 15 jogos contra seleções africanas, e Toninho Guerreiro fez 6, João Paulo fez 2, né, o Santos jogou algumas vezes contra eles na década de 80, e voltando à década final da década de 60, Manuel Maria fez 2.
Esse aí é o raio-x do nosso amado Santos jogando contra as seleções africanas. O que esperarmos desse time? Provavelmente um time misto ou um time reserva que o Tite vai colocar. Há esperança de vitória? Vamos fechar os 9 pontos. O que é que você espera desse jogo, meu amigo? Ô, Evaldo, vamos fechar os 9 pontos, né? Eu acho que a equipe reserva do Brasil, ela acho que ela é muito boa, muito boa. Até entendo que ela seja muito melhor que a seleção reserva da França, que perdeu para a Tunísia, e por conta disso nós temos que também abrir o olho para que não aconteça igual. Mas não vai acontecer não, Evaldo. A seleção reserva do Brasil, ela é boa. E, Evaldo, o Tite, ele joga esse jogo hoje, mas já pensando no jogo de segunda-feira. E com razão. Você sabe que essa Copa está tendo muitas contusões, está tendo muitos problemas musculares, alguns problemas musculares. Então, já que o Brasil conseguiu fazer o papel dele, classificar, e classificar com antecipação, nada melhor do que, de repente, poupar realmente os principais atletas para que possam, nos jogos das oitavas de final, entrar todo mundo zerado, para realmente enfrentar um adversário com a gente até um pouco mais descansado. Então, eu acho que o Tite agiu corretamente, o Tite acho que está pensando realmente para frente no aspecto de zelar pela seleção. Mas o jogo de hoje é um jogo perigoso, é um jogo difícil, até porque Camarões ainda tem chance de classificação, chance remota, está numa dependência de resultados, de gols, até aí tudo bem, uma chance difícil, mas ainda tem. Então é importante realmente que a gente consiga fazer um bom jogo e que a gente consiga desenvolver o nosso futebol. O Evaldo, a gente não tem muita certeza da escalação, como tu bem sabe, mas a possível escalação, você vai ver que é uma equipe forte. Olha, vou passar para você e para o pessoal do chat. O goleiro provavelmente deve ser o Ederson. A zaga, os 4 homens de trás vai com Daniel Alves, Militão, Brenner e Alex Telles. O meio-campo, Evaldo, Bruno Guimarães, Fabinho e Rodrigo. À frente, o Antony, o Jesus e o Martinelli. Como você pode ver, Evaldo, se for essa seleção que sai jogando, é uma seleção forte, indiscutivelmente. Porém, tem algumas dúvidas até para a escalação dessa seleção que o Tite deixou um ponto de interrogação. A primeira dúvida é se joga Bruno Guimarães ou Fred. É uma dúvida, supostamente uma dúvida. Se joga na meia Rodrigo ou Everton Ribeiro. Também é uma dúvida. E se começa com o Jesus ou com o Pedro. Então, eu acho que o Tite também fez aí mascarou um pouco a escalação para também não dar de bandeja para o adversário. Agora, Evaldo, eu não sei se você concorda, mas dentre esses jogadores que vão jogar, eu acho que as atenções voltam-se para o Daniel Alves. Porque a gente precisa saber, e eu acho que o Tite também quer saber, Evaldo, se o Daniel Alves tem condições de fazer um jogo de 90 minutos, se ele tem condições físicas, por que condições técnicas, Evaldo? O Daniel Alves não vai esquecer, não esqueceu de jogar futebol, não é verdade? Ele tem potencial, ele tem qualidade técnica. Pô, ele jogou nas melhores equipes do mundo. Então, essa qualidade técnica do Daniel Alves, eu acho que ninguém pode até discutir. Mas se discute a parte física, o condicionamento. Então, esse jogo contra Camarões de logo mais, Evaldo, já vai dar uma noção. Se a gente pode verdadeiramente contar com o Daniel Alves para o mata-mata ou não. E tem mais uma outra dúvida que eu acho que é importante. O Bruno Guimarães, Evaldo, quando entrou contra a Suíça, não sei se você concorda, o Bruno Guimarães entrou bem, não entrou, Evaldo, no jogo? Muito bem, entrou muito bem. Entrou muito bem. Então eu estou achando, Evaldo, que o Bruno Guimarães, baseado no tipo de jogo que ele fizer hoje contra Camarões, e se por um acaso ele for substituído no intervalo para a entrada do Fred, por exemplo, eu acho que já fica um ponto de interrogação se o Bruno Guimarães joga ou não joga no lugar do Fred o jogo das oitavas de final. Eu acho que isso também causa uma dúvida. E o Rodrigo? Eu acho que o Rodrigo, caso não tenha condições o Neymar para a primeira partida do mata-mata, eu acho que esse jogo aqui vai representar muito para o Rodrigo no aspecto de passar mais confiança ainda
para a gente ter uma equipe ofensiva, contando com o Rodrigo desde o início no mata-mata. A seleção de Camarões é franca atiradora, mas uma das coisas táticas que a seleção de Camarões tem, Evaldo, é que o lado esquerdo de Camarões é um lado forte, é um lado que predominam as jogadas de Camarões, e justamente aonde o Daniel Alves vai jogar. Então, o lado forte de Camarões vai jogar em cima de Daniel Alves, e aí Daniel Alves vai mostrar fisicamente se tem condições de encarar o jogo à Vera, que vai ser na segunda-feira, nas oitavas de final. Evaldo, é mais ou menos o que a gente tem, até porque o Tite também escondeu bastante, até essa escalação que já foi divulgada, mas ela não é completamente certeira. Mas eu acredito nos 3 pontos, eu acredito na vitória, e a gente confia plenamente que esses jogadores que nem Antony, Gabriel Jesus, Martinelli, Rodrigo, esses caras jogam muita bola. E eu acredito, sem falar que o banco de reservas vai estar lá, com os jogadores principais. Qualquer probleminha, o Tite vai lá e faz as substituições. Eu acho que é um pouco do jogo, agora nos resta, Evaldo, é torcer pelo Brasil, mas principalmente para que ninguém machuque e para que o Brasil consolide a sua posição como líder do grupo, para enfrentar depois o segundo colocado, que vem do grupo de Portugal, Uruguai, provavelmente o Uruguai. Tá bom, Evaldo? É mais ou menos isso. Estelelo, antes da gente encerrar, eu vou fazer uma pergunta. 4 letras, igual o técnico da seleção. Digamos que não fosse o Tite, mas fosse o Lelo conversando com a comissão técnica para colocar o time amanhã. Ataque, Gabriel Jesus ou Pedro para você? Então, assim, para mim, eu entraria com o Pedro. Para mim, eu entraria com o Pedro. Uma são características de jogo diferentes. Talvez a gente nem trabalhe tanto a bola aérea, mas o Pedro é um jogador que foi o destaque do Campeonato Brasileiro, fez vários gols. Eu acho que ele merecia essa oportunidade até para que a gente tivesse assim várias outras opções que o Pedro dá para a equipe. Porém, Evaldo, o Tite é muito criterioso nisso, ele faz um tipo de um ranking, e nesse ranking é a vez do Gabriel Jesus jogar. É o ranking que o Tite faz e de repente, a coerência dele, ele vai até o final com a coerência dele, onde a gente também aprova. Mas eu gostaria de ver o Pedro. Eu acho que é um jogador que está jogando aqui no Brasil, assim como o Everton Ribeiro, que seria muito bacana, um jogador novo, que tem outras qualidades, outras características que poderiam ser muito úteis nesse jogo contra o Camarões, Evaldo. Muito obrigado, meu amigo Lelo. Pedir para o pessoal aí, então, curtir, fazer os comentários, colocar o resultado do jogo, bandeira na mão, e hoje é Brasil para confirmar aí a classificação com 9 pontos. Evaldo, só queria fazer mais uma colocação, já que você me perguntou o que eu faria em relação ao Jesus e ao Pedro, eu também queria fazer uma colocação. Supostamente, se o Ederson, goleiro do Brasil, começar o jogo, no meu modo de entender, essa é uma posição que o goleiro precisa jogar. Eu acho que eu não tiraria, por exemplo, nessa posição eu tinha certeza que eu não tiraria o Alisson. Eu deixaria o Alisson jogando para que ele mantivesse o ritmo natural das coisas, para que ele mantivesse o tempo de bola, para que ele mantivesse todas as reações de reflexo que um goleiro precisa ter nesse jogo e, por consequência, para o próximo. Então, uma coisa que eu tenho certeza que eu não faria era substituir o goleiro. Mas o Ederson também, se precisarmos dele, tem o outro lado da moeda. Se precisarmos dele num jogo de mata-mata, pelo menos o friozinho na barriga, o Ederson já vai passar por cima, porque já vai jogar contra Camarões. Até porque o Alisson ainda não jogou essa Copa, né? Vamos ser sinceros, não pegou na bola nenhuma vez. Com um time misto, poderia ser oportunidade aí dele fazer algumas defesas, até para testar. Boa ideia, boa colocação, mister. Como sempre, né? Você é sempre cirúrgico aí nas suas impressões. Um abraço, sorte para o Brasil hoje. E quer arriscar um palpite? Quero, eu vou arriscar um palpite. Um palpite tranquilo, simples, mas o Brasil ganha. 2-0, Evaldo. 2-0 e não vamos tomar gol nessa Copa inteira. Isso sim é otimismo.
Eu vou arriscar aí um 3-0 para a seleção. Boa sorte. Um abraço, Mister Lelo. Tamo junto aí. Hoje, Brasil, com certeza, vai vencer Camarões aí. E nós vamos dar mais um passo aí rumo ao Hexa. Valeu, meu irmão. Obrigado. Obrigado, pessoal.